Vamos comentar a respeito da anatomia microcirúrgica da superfície lateral do cérebro. Esse trabalho foi feito, as dissecções foram realizadas no laboratório de microanatomia cirúrgica do Barrow Neurological Institute, com a ajuda dos doutores Joseph Zabramsky e Robert Spetzler, em Phoenix, no Arizona. Essa apresentação tem como objetivo os seguintes. Primeiro, reconhecer os principais sulcos e giros na face lateral do cérebro. Nós devemos saber reconhecer as divisões dos diferentes lobos cerebrais na face lateral do cérebro. Nós devemos ainda reconhecer as relações dos ossos que fazem parte da abóbada craniana e os lobos cerebrais subjacentes. E reconhecer ainda as artérias e veias que trafegam na superfície lateral do cérebro. Essa é uma foto de um modelo anatômico que mostra uma situação que para nós, neurocirurgiões, ela seria ideal, em que nós pudéssemos ver os ossos da abóbada craniana e os ossos da base do crânio de uma forma semi-transparente. E que nós pudéssemos, através desses ossos, olhar ainda para a superfície lateral do cérebro e ver as áreas eloquentes já marcadas. Mas a realidade clínica não é bem assim. Ainda olhando para esse modelo anatômico, seria muito interessante se nós, ao fizermos uma craniotomia, ou se nós fizéssemos uma craniotomia, nós pudéssemos, ou se na superfície cerebral já viessem assinaladas as áreas eloquentes do cérebro. Por exemplo, como nós vemos nesse modelo anatômico, em azul, nós temos o córtex somestésico primário, logo à frente a ele nós temos a área motora primária, no giro frontal inferior nós vemos a área de Broca, e no giro temporal superior nós vemos a área auditiva primária correspondente ao giro de Herschel. Mas o cérebro não vem com essas, apesar desses sistemas muito diferentes, morfologicamente na superfície cerebral, nós não conseguimos distinguir exatamente qual é a localização anatômica desses sistemas fisiológicos diferentes. O que nós temos, na verdade, é que conhecer realmente a anatomia microcirúrgica do cérebro, nós temos que conhecer a anatomia dos ossos, nós temos que conhecer a anatomia da base do crânio e nós temos que saber ainda de landmarks externos. Sendo assim, nós podemos planejar melhor as nossas craniotomias. O conhecimento das suturas e das estruturas neurais subjacentes é de fundamental importância e não deixa de ser um método de neuronavegação. E nós vamos estudar com bastante detalhes esses aspectos nessa apresentação. Uma dificuldade que nós temos quando nós estudamos os livros de anatomia é que o cérebro ele vem numa seção diferente, as artérias elas são tratadas de forma diferente e isoladamente, o mesmo acontecendo com os ossos e com as veias. Num procedimento neurocirúrgico, nós precisamos saber das relações entre ventrículos, sulcos e giros, artérias, veias, nós precisamos saber as relações da base do encéfalo com a base do crânio, e, portanto, essa é a informação que interessa e que nos é útil durante os procedimentos neurocirúrgicos. Então, por isso, em nada adianta nós estudarmos em uma sessão a morfologia dos sulcos e giros, em uma outra sessão as artérias, em uma outra sessão as veias. Nós temos que ter uma noção tridimensional das relações entre esses diferentes sistemas que, na verdade, coexistem juntos. Então, nessa dissecção anatômica, nós conseguimos ver várias relações entre landmarks externos, a órbita, a orelha externa,
nós conseguimos ver o desenho de ossos através de suturas cerebrais. Nós vemos a relação do osso do lobo temporal com o assoalho da fossa média. E nós, por meio da ressecção da mandíbula, nós vemos ainda alguns dos componentes da fossa infratemporal. O que nós vamos tratar nesta aula especificamente é da face lateral do hemisfério cerebral. E nós vemos aqui que ela é recoberta por ossos da abóbada craniana e pela pacmeninge, que é a dura mater. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é um pouquinho dos ossos que compõem a superfície lateral da abóbada craniana. Nesse slide, nós estamos vendo os ossos que compõem a abóbada craniana. Nós estamos vendo um espécime numa vista em perfil, no lado esquerdo. E nós vemos que a superfície lateral do cérebro ela é recoberta pelo osso frontal. Ela é recoberta ainda pelo osso parietal. Posteriormente, nós temos o osso occipital. Nós temos mais inferiormente a escama do lobo temporal e nós temos aqui a representação da asa maior do osso esfenoide. E aqui nós temos a porção lateral da rima orbitária. Então, para que nós estudemos a superfície lateral do cérebro, é necessário que nós retiremos toda esta capa óssea, assim como a dura mater, para que nós possamos apreciar, então, a morfologia dos sulcos e giros que compõem a superfície cerebral lateral do cérebro. Ao retirarmos a capa óssea e a pacmeninge, nós vamos ver que a superfície lateral do cérebro contém artérias e contém veias. Essa não é a forma ideal de nós estudarmos a morfologia sulcal e giral da superfície lateral. Então, antes de nós adicionarmos as artérias e as veias, nós vamos retirá-las a fim de podermos apreciar com mais detalhes apenas os sulcos e os giros que compõem a superfície lateral do cérebro. Então, após a retirada das artérias e das veias, as artérias correm no espaço subaracnoide e as veias correm acoladas à superfície pial do cérebro. Após a retirada, então, das artérias e das veias, nós vemos a superfície cerebral com o seu padrão giral e com o seu padrão sulcal. Nós estamos vendo um espécime anatômico do lado esquerdo, nós estamos vendo um hemisfério cerebral esquerdo, onde o lobo frontal está à esquerda, a ponta do lobo occipital está à direita, e nós vemos que, em uma primeira instância, isso parece uma perfeita anarquia. Tanto é que Vesalius, em 1543, ele descreveu a morfologia dos sulcos e giros cerebrais como muito semelhante à morfologia anárquica de um intestino. Mas, se nós olharmos com um pouco mais de detalhes, nós vamos ver que existe algum grau de organização e, muito embora existam variações entre indivíduos no que diz respeito à morfologia de sulcos e giros, e ainda diferença em um mesmo indivíduo de um lado para outro, muitas coisas na superfície lateral do cérebro têm um padrão mais ou menos definido e que pode ser facilmente estudado. A primeira coisa que nós conseguimos ver é que no lado frontal da superfície lateral, os sulcos e giros têm uma relação aproximadamente horizontal, ou seja, sulcos e giros eles são horizontalizados. Até que mais ou menos no terço médio da superfície lateral do cérebro,
os sulcos e giros tomam uma direção mais verticalizada, ou seja, mais de cima para baixo. Sendo que, posteriormente a esta morfologia, nós vemos que os sulcos e giros têm uma característica um pouco mais anárquica, e isso é também válido para o lobo occipital. Os dois principais sulcos que nós temos que reconhecer na superfície lateral do cérebro e que são embriologicamente os mais antigos e, de uma certa forma, determinam a formação de outros giros secundários são a fissura lateral ou fissura de Sylvius e o sulco central ou sulco de Rolando. O sulco central ele tem uma morfologia muito semelhante à morfologia do sulco pré-central. E tem uma morfologia ainda muito semelhante também com a morfologia do sulco pós-central. Entre o sulco central e o sulco pré-central, nós temos o giro pré-central, que forma a área motora primária. E entre o sulco central e o sulco pós-central, nós temos o giro pós-central, que corresponde à área somestésica primária. Por vezes, não é tão fácil definir o que é sulco central e sua diferença entre os sulcos pré-central e sulco pós-central. Mas algumas diferenças anatômicas elas são evidentes entre essas três estruturas. A primeira delas é que o sulco central ele é contínuo em aproximadamente 92% dos espécimes anatômicos, ao passo que o sulco pré-central ele é interrompido em 100% das vezes. E essa interrupção ela é mais constante porque o giro temporal, o giro frontal médio, se comunica com o giro pré-central por meio de uma prega. Então, este sulco é interrompido em 100% das vezes. Já o sulco pós-central, também com morfologia muito semelhante à do sulco central, geralmente ele termina na fissura lateral ou fissura de Sylvius. Conforme nós podemos observar neste slide, o sulco central não se termina na fissura silviana, e isso acontece na grande maioria dos espécimes. Nós conseguimos ver entre o giro pós-central e o giro pré-central um sulco subcentral. Então, essa é mais uma característica que nos ajuda a identificar o sulco central. O sulco central tem ainda, na convexidade alta, uma morfologia de um S. E esse S é determinado pela primeira curva do S, essa curva de direção posterior, ela é determinada pelo sulco frontal superior. O sulco frontal superior, ele como que bate no giro pré-central. Isso forma uma proeminência posterior e que se reflete no giro, no sulco central. Então, essa é a primeira perna do S e corresponde perfeitamente à área, quando nós estudamos o homúnculo de Penfield, corresponde à área motora primária correspondente à mão. Seguindo essa morfologia sigmoide de superior para inferior, nós temos então o desenho do giro do sulco central. Uma outra coisa que nos ajuda a delimitar o que é sulco central é o fato de que o giro pré-central ele é um pouco mais gordinho do que o giro pós-central. Em média, a espessura do giro central, do giro pré-central, é de 13 milímetros, ao passo que o giro pós-central é um pouco mais magrinho e tem aproximadamente 11 milímetros de espessura. Então, se nós estamos olhando para a superfície lateral do cérebro e nós vemos 3 giros, mas sendo que nós estamos vendo 3 sulcos, mas sendo que um sulco mais anterior é mais gordinho e outro mais posterior é um pouco mais afilado, muito possivelmente esses dois giros estão
fazendo parte dos lábios do sulco central. Então nós vemos que saber se sulcos são geralmente interrompidos ou se são contínuos, eles nos ajudam na localização anatômica de estruturas importantes, tão importantes, por exemplo, quanto o sulco central. Alguns sulcos eles são geralmente contínuos, tanto na superfície lateral quanto na superfície basal e mesial ou medial do cérebro. O sulco central ele é contínuo em 92% das vezes. A fissura silviana ela é contínua em 100% das vezes. O sulco colateral, que se localiza na base do lobo temporal, ele também é contínuo em 100% das vezes. O sulco do caloso, ele é 100% das vezes contínuo, isso localiza na superfície medial do cérebro. O sulco calcarino também é contínuo em 92% das vezes, assim como o sulco parieto-occipital e o sulco olfatório são contínuos em 100% das vezes. Então, eu acho que vale a pena memorizar estes sulcos, que são, na grande maioria das vezes, contínuos. E nós vamos ver alguns sulcos que nós temos particularmente 2 sulcos que são 100% das vezes interrompidos. Então nós temos aqui uma informação que é importante, a de que o sulco pré-central é interrompido em 100% das vezes. Na grande maioria das vezes ele é interrompido por uma prega de passagem na metade de sua extensão. Essa prega de passagem ela é uma comunicação entre o giro pré-central e o giro frontal médio. Assim como o sulco temporal inferior, ele é interrompido em 100% das vezes. Existem outros sulcos que são geralmente interrompidos, outros sulcos que são um pouco mais contínuos. E aqui nós temos algumas estatísticas em relação ao sulco frontal superior, em relação ao sulco frontal inferior, em relação ao sulco pós-central, sulco intraparietal e assim por diante. É claro que saber esses números não vai acrescentar muita coisa em relação ao procedimento cirúrgico. Existem, para aqueles que são interessados ou que estiverem interessados nesse assunto, existem atlas específicos que trazem essas informações, mas isso me parece não ser necessário, mesmo porque a identificação intraoperatória de todos os sulcos e giros ela é praticamente impossível durante um procedimento neurocirúrgico. Nós estamos vendo aqui o mesmo hemisfério cerebral esquerdo que nós vimos agora há pouco, só que a angulação deste hemisfério tornou um pouco mais evidente a morfologia do sulco central. Nós estamos vendo então que o sulco central ele tem uma direção póstero-anterior, súpero-inferior. Ele se inicia na margem superomedial do hemisfério cerebral e vai se terminar na convexidade baixa, junto ao sulco subcentral. E ele é contínuo em 92% das vezes. Então vejam que esse sulco, ele, na grande maioria das vezes, ele é contínuo. Comparem com o sulco pré-central, que é interrompido em 100% das vezes, geralmente por uma prega de passagem, que é a comunicação entre o giro frontal médio com o giro pré-central. Então, apesar da morfologia muito semelhante entre os giros pré-central e pós-central, existem diferenças anatômicas que nos permitem, com uma certa certeza, dizer qual é o giro central. A morfologia sigmoide do giro do sulco central, ela é determinada pelo sulco frontal superior, que determina uma proeminência
de curva posterior em relação ao sulco central. Então, nós temos essa deflexão posterior na convexidade alta no giro no sulco central. E após essa deflexão posterior, existe uma outra deflexão mais anterior. E após essa deflexão anterior, o sulco central segue sua direção inferior e anterior até se terminar no sulco subcentral. Ou prega de passagem inferior ou prega rolândica frontoparietal inferior. Nós estamos vendo aqui, então, mais uma vez o hemisfério cerebral esquerdo, e nós vamos estudar agora o segundo sulco mais importante que nós temos na superfície lateral do cérebro e talvez o mais fácil de se reconhecer. Esse é o sulco lateral, conforme a nômina anatômica, mas todos nós conhecemos esse sulco também como fissura silviana. A fissura silviana tem um componente profundo, que é chamado de tronco da fissura silviana. Nós não podemos vê-lo de forma adequada, porque ele mergulha em direção à base do encéfalo e vai se terminar mais ou menos ao nível da substância perfurada anterior. Ele é preenchido pela artéria cerebral média. E quando esse tronco da superfície da fissura silviana ele chega até a superfície cerebral, nós temos então três subdivisões da fissura silviana que demarcam partes importantes do giro frontal inferior. O primeiro desses ramos é o chamado ramo horizontal, ou anterior da fissura silviana, que determina a pars orbitalis do giro frontal inferior, que se situa à frente deste ramo. Mais posteriormente, nós temos o ramo vertical ascendente da fissura silviana, que entre o ramo horizontal e este ramo ascendente delimitam a pars triangulares do giro frontal superior. E posteriormente a este ramo ascendente vertical, nós temos a pars operculares do giro frontal inferior. A pars triangulares e a pars operculares são de suma importância, porque elas representam no córtex cerebral uma área extremamente eloquente, relacionada com a fala, que é a área de Broca. Posteriormente a esses dois ramos, nós temos um ramo posterior um pouco mais longo, ele se dirige posterior e superiormente, e ao final deste ramo posterior, nós temos uma subramificação superior e outra mais inferior. É importante nós reconhecermos este padrão, porque se nós olharmos para o lobo temporal e prestarmos atenção na disposição do giro temporal inferior, nós vamos ver que o giro temporal inferior se estende inferiormente em relação ao sulco lateral e, de uma certa forma, circunda este subramo inferior do ramo posterior longo da fissura silviana. E ele como que margeia, ele como que circunda a porção mais posterior da fissura silviana, tanto este subramo inferior quanto o subramo superior. E este é o chamado giro supramarginal, que é parte do lóbulo parietal inferior, que é constituído justamente por este giro supramarginal e pelo giro angular, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Uma outra coisa que é importante nós vermos é que, se nós seguirmos o giro temporal superior, nós vamos ver que ele é mais ou menos plano, até que nós conseguimos ver uma elevação, uma pequena protuberância na sua superfície superior, que geralmente corresponde ao giro pós-central.
Então, num exame de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética, se nós vermos esta morfologia dessa protuberância do giro temporal superior, que corresponde ao giro temporal transverso anterior ou de Herschel, nós estamos vendo acima dele o giro, o sulco pós-central e não o sulco central. Então, isso é mais uma pista de onde deve se localizar o sulco central. Bom, nós vamos tentar agora fazer a divisão dos diferentes lobos na superfície lateral do cérebro. Nos livros de anatomia, essa divisão é muito fácil e muito evidente, mas no espécime anatômico ou em cirurgia, essa divisão ela se faz de modo arbitrário, exceto pelo lobo frontal, que se localiza à frente do sulco central e acima do sulco lateral ou fissura silviana. Então, a divisão do lobo frontal ela é relativamente simples. A divisão dos demais lobos cerebrais ela se faz através de linhas imaginárias e nós o fazemos de forma arbitrária. Nesse slide foram colocados 3 referências, 2 das quais vão nos auxiliar na divisão entre o que é lobo temporal, o que é lobo occipital e o que é lobo parietal. Na margem inferior, ou na borda inferolateral do cérebro, nós colocamos uma setinha em verde na incisura pré-occipital. Posteriormente a isso, nós temos o lobo occipital e os senhores veem a ponta do lobo occipital. Na margem superomedial do cérebro, nós temos uma primeira setinha que corresponde a partes marginares do giro do cíngulo, que nós não vamos utilizá-la agora, e um pouco mais posteriormente uma segunda setinha, que significa a impressão do sulco parieto-occipital, que nós vemos de forma bem clara na superfície medial do cérebro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma linha que se estende desde a margem superomedial até a margem inferolateral, se estendendo, então, desde a impressão do sulco parieto-occipital até a incisura pré-occipital, e essa linha vai ter o nome de linha temporo-parietal lateral. Uma vez traçada essa linha, nós definimos, então, o que é lobo occipital. O lobo occipital é todo aquele tecido neural que se situa posteriormente a esta linha. Para que nós façamos a divisão agora, então, do que é lobo temporal, do que é lobo parietal, nós vamos seguir o ramo longo posterior da fissura silviana até o seu ponto mais posterior, e a partir deste ponto nós vamos traçar uma linha que vai até o ponto médio da linha temporoparietal lateral. Tudo aquilo que se situa abaixo da fissura silviana e abaixo desta linha imaginária pertence ao lobo temporal. Tudo aquilo que se situa posteriormente ao sulco central, anteriormente à linha temporoparietal anterior e acima desta segunda linha imaginária pertence ao lobo parietal. E o lobo occipital, obviamente, vai ficar posterior à linha temporoparietal lateral. Então, isso daqui é só para fixação da informação. Nós vemos o lobo frontal à frente do sulco central e acima da fissura silviana. E nós vemos aquelas 2 linhas imaginárias que nós já mencionamos anteriormente. A primeira linha ela é traçada desde a impressão do sulco parieto-occipital, evidente na margem medial do cérebro.
e ela se estende, então, até a incisura pré-occipital. Tudo que está localizado posteriormente a esta linha pertence ao lobo occipital. Nós traçamos, então, uma segunda linha que vai desde a porção mais posterior, desde a parte mais posterior do ramo posterior longo da fissura silviana, e essa linha ela vai até o ponto médio da linha temporo-parietal lateral. Tudo aquilo que se situa à frente da linha temporo-parietal lateral e inferior a esta segunda linha imaginária pertence ao lobo temporal. E tudo aquilo que se situa à frente da linha temporo-parietal lateral, posteriormente ao sulco central e superior a esta segunda linha imaginária, pertence então ao lobo parietal. Então, só para fixação da informação, essas linhas foram traçadas. Aqui nós estamos vendo o mesmo espécime. Setinhas amarelas representam o trajeto do sulco central. E nós vamos ver agora a disposição dos sulcos e giros do lobo temporal. O que é basicamente bastante fácil de ser feito. O lobo temporal tem 3 giros e 2 sulcos. Nós temos o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, sendo que esse último faz parte tanto da superfície lateral do cérebro quanto da superfície basal do cérebro. Nós temos um sulco temporal superior e um sulco temporal inferior. É interessante notar que, se nós seguirmos posteriormente o giro temporal superior, nós vamos acabar por encontrar aquele giro que circunda a porção posterior da fissura silviana, ou giro supramarginal, que é um dos componentes do lóbulo parietal inferior, assim como o giro angular, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E se nós seguirmos o sulco temporal superior, nós vamos ver que ele geralmente se bifurca ou se trifurca. E o ponto de bifurcação ou trifurcação deste sulco vai determinar a localização do giro angular. E o giro angular é o segundo componente, ou segundo sulco de morfologia complexa e variável, que também é um dos componentes do lóbulo parietal inferior. Então, a divisão dos sulcos e giros no lobo temporal é bastante tranquila, e só vale a pena salientar que o sulco temporal inferior ele é quase que em 100% das vezes um sulco interrompido, e que o giro temporal inferior faz parte tanto da superfície lateral quanto da superfície basal do cérebro. Nós estamos vendo mais uma vez o hemisfério cerebral do lado esquerdo, e nós vamos tentar definir os sulcos e giros do lobo frontal. O lobo frontal conforme já foi falado, ele é delimitado posteriormente pelo sulco central e inferiormente pela fissura silviana. Portanto, tudo aquilo que se situa à frente do sulco central e acima da fissura silviana pertence ao lobo frontal. O lobo frontal geralmente tem 2 sulcos e 3 giros. O primeiro giro é o giro frontal superior. Abaixo do giro frontal superior nós temos o sulco frontal superior. Entre o sulco frontal superior e inferior nós temos o giro frontal médio. E abaixo do giro frontal superior, abaixo do sulco frontal superior, nós temos o giro frontal inferior. Por vezes existe uma conformação intrasulcal no giro frontal médio que faz lembrar, por vezes,
um sulco frontal médio. Notem que o sulco frontal médio, que se situa entre o sulco frontal superior e inferior, ele se comunica através de uma prega de passagem com o giro pré-central. E isso faz com que o giro pré-central se torne interrompido em 100% das vezes. Isso é uma morfologia relativamente constante. E nós já vimos também as subdivisões bastante importantes que são determinadas pelos ramos, pelos diferentes subramos da fissura de Sylvius no giro frontal inferior. E notem a disposição muito mais horizontalizada dos sulcos e giros no lobo frontal, antes deles chegarem até a região onde esse padrão ele é mais verticalizado, que corresponde aos sulcos, os sulcos pré-central, central e pós-central, e aos giros pré-central e pós-central principalmente. Esse slide é só para demonstrar ou para confirmar que a direção dos sulcos e giros no lobo frontal é mais horizontalizada. Foi ressecado o giro frontal médio, e os senhores veem então que o sulco temporal superior, a raiz do giro frontal médio, assim como o sulco frontal inferior, eles têm uma direção antero-posterior, bastante mais horizontalizada. E aqui é bem evidente aquela prega de passagem que nós já mencionamos e que ocasiona uma interrupção no giro pré-central. Então, isso é só para confirmar realmente que a raiz dos giros e a disposição dos sulcos no lobo frontal é realmente tem uma disposição realmente horizontal. Nesse slide, além da ressecção, além da remoção do giro frontal médio, o giro frontal superior também foi ressecado. E nós fizemos um corte horizontal, mais ou menos ao nível do sulco limitante superior da ínsula, e nós encontramos uma cavidade que corresponde ao corno frontal do ventrículo lateral. O assunto de ventrículos, o estudo dos ventrículos laterais será abordado em uma outra aula.